gente veio visitar o maior resort de Balneário Camboriú, o Infinity Blue, para bater um papo com o gerente de recursos humanos, Dairon Rodrigues Grande, e entender um pouco mais sobre o perfil do funcionário da rede hoteleira. O empreendimento emprega em torno de 210 colaboradores e recebe turistas o ano inteiro. Na verdade, a hotelaria é a arte de servir, né? Então, as pessoas que escolhem essa área para trabalhar, elas têm que ter no seu DNA essa arte de servir, a arte de receber as pessoas, como se estivessem recebendo seus convidados em casa. Então, nada mais é do que as pessoas que vêm nos visitar, os nossos colaboradores têm que ser receptivos, né, e hospedar, no sentido estrito da palavra, esses nossos visitantes. E o nível de escolaridade das pessoas hoje que trabalham aqui ou que o hotel busca? O que a gente pode falar em termos disso? Na verdade, isso depende muito da área, do setor específico que a pessoa escolhe Dentro do resort. A sua carreira e dentro do resort também. Mas nós temos pessoas praticamente sem escolaridade nenhuma, até pessoas onde a gente exige um nível de escolaridade, no mínimo 1, 2 graduação ou pós-graduação. Como que é o processo de recrutamento? O nosso processo de recrutamento hoje depende muito do setor e da vaga que a gente tá buscando esse candidato. Em princípio, a gente faz a parte de divulgação, né, seja no nosso site, do Fale Conosco, através de anúncios em jornais, também anúncios em agências de emprego da região, e aí o colaborador envia o seu currículo por e-mail, preenche no site, a gente faz uma primeira avaliação, seleciona alguns pré-candidatos. A segunda etapa geralmente é uma etapa presencial, obviamente que depende muito do cargo também, mas então já vem uma entrevista presencial com a área de recursos humanos, que faz uma triagem, e depois a gente encaminha esses candidatos ao gerente de cada área específica, que vai avaliar principalmente os conhecimentos técnicos, né? E quais as maiores dificuldades em encontrar a pessoa certa para a vaga certa hoje? Talvez a maior dificuldade é que as pessoas que estão no mercado de trabalho, elas não sabem qual é o lugar que elas querem estar. Então, não sabem onde querem chegar? Ainda não se encontraram. Muitas pessoas começam a faculdade, trancam a faculdade, mudam, né, 180 graus a direção do seu rumo. Então, hoje, a área de recursos humanos tem uma dificuldade já nesse sentido, de as pessoas não saberem em que setor elas querem trabalhar, que função. Meio a tantas opções, né, que o mercado oferece hoje. Exatamente. E o resort, ele tem uma complexidade grande, né? Então, nós temos área de recepção, de governança, cozinha, restaurante, setor de marketing, lazer, entretenimento, eventos, reservas. Então, não é difícil aparecer pessoas que se candidatam a qualquer vaga em qualquer setor. E isso, obviamente, dificulta um pouco o processo. E as gerações, as diferentes gerações? Eu acredito que o hotel, aqui no resort, tenham diferentes gerações trabalhando juntas. Exatamente. Isso, como que é administrar tudo isso? A gente tem, obviamente, que nós temos gerações bem distintas hoje, né? Temos colaboradores com 60 anos de idade e temos jovens de 18 anos que estão na sua primeira experiência, né? Com vínculo empregatício e tudo mais. Esse, obviamente, talvez seja um dos maiores desafios da área de recursos humanos e dos gerentes de cada área em específico. Administrar os conflitos, administrar a forma como essas pessoas se comunicam, né? Queira ou não queira, as pessoas da geração chamada Y hoje se comunicam de uma forma totalmente diferente do que a geração X. Então, talvez um dos maiores desafios seja a comunicação dessas pessoas. Aproveitando esse gancho, quais as características positivas e negativas do colaborador da geração Y, que é quem está entrando no mercado hoje? A gente estava comentando, aquelas pessoas que nasceram meados da década de 80, final da década de 80, né?
Na verdade, a partir já do início da década de 80, as pessoas que nasceram já são consideradas geração Y, né? A geração X, alguns entendimentos dizem que é no máximo até o ano de 84, que pode ser considerado geração X. A partir disso, os mais entendidos já chamam de geração Y. Talvez a principal característica, ainda é um pouco recente para a gente falar, mas a principal característica da geração Y é o imediatismo, né? Na era da tecnologia, esse perfil de pessoas, eles não se apegam muito a uma carreira, talvez como nossos pais que trabalharam 30, 40 anos numa mesma empresa. Hoje... Há muita rotatividade, então, nesse perfil. Há muita rotatividade, exatamente. E por aquilo também que eu já comentei antes, às vezes nem eles encontraram ainda o verdadeiro sonho da vida deles, o sonho da carreira, e acabam que eles vão pulando de empresa em empresa até que chega numa e eles se encontram, né? E as características positivas dessa geração? Na verdade, a característica, no meu ponto de vista, mais positivo é a questão da informática, né? Então, são pessoas que já nasceram com o celular na mão, usam seus smartphones com todos os recursos possíveis, então tem uma facilidade muito grande para trabalhar nas áreas, né, de tecnologia, nas áreas industriais e tudo mais. E o que se comenta na área em relação à geração Z, que é os filhos da geração Y? O que se espera dessa geração? Se a geração Y já nasceu com o celular na mão, agora imagina a geração Z que vem por aí, né? A verdade, a gente tem que tentar desmistificar um pouquinho isso, porque senão nós ficaremos sem mão de obra, né? Principalmente nas áreas onde a prestação de serviço é o mais forte. Hoje, infelizmente, a geração Y e provavelmente a geração Z, ela não se sujeita a começar de baixo, a começar a sua experiência, a sua carreira em áreas que talvez não tenham o status que elas desejam. Então, do ponto de vista do mercado, principalmente na hotelaria, onde nós ainda demandamos de muita mão de obra operacional e braçal também, é algo muito preocupante, porque daqui a pouco essa mão de obra mais braçal, ela pode desaparecer. Não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho com mais Teleférico.